Olá, meu povo! Falando hoje de um tema muito importante que é sobre a ira humana. Qual o significado então da palavra ira? O termo vem da língua grega, orger, e tem o significado de desejo de vingança, e também significa excitação, é uma agitação violenta da mente humana. Na língua portuguesa, podemos definir que a ira é um intenso, isto é, um forte, enérgico, febril sentimento de ódio, de rancor e de indignação. Este é o significado da palavra ira. O ser humano tem muitos sentimentos e todos nós temos a capacidade de senti-los. Podemos sentir amor, paz, no meio do sentimento, efetuamos o choro, a alegria, etc. Considero estes sentimentos como sendo divino, pois são gerados pelo Espírito Santo. Como está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 23, que diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, alegria. Tudo isso aí são fruto do Espírito Santo, são sentimentos que nós sentimos. Em Mateus capítulo 5, verso 4, também diz que bem-aventurados os que choram. Então, este choro aqui é um choro de alegria, porque o choro, ele existe também com a possibilidade de alegria. Quando você se sente emocionado, né, pelo lado positivo de ser alegre, você chora. A ira é um sentimento, desejo forte e intenso de vingança. Portanto, é fruto da carne, da natureza pecaminosa. Este sentimento apareceu no homem depois da queda, ou, depois que o pecado entrou no mundo. A Bíblia narra a primeira ira humana no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 2 ao 9. A Bíblia fala sobre isso. E sei que tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e mediante o pecado, a morte. Desta maneira, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. A Bíblia diz que todos pecaram. Logo, todos precisam, todos carecem da glória de Deus. A ira surgiu dentro do homem depois da queda no jardim do Éden. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Logo, todos é sujeito a irar-se. Haja vista que todos são descendentes deste primeiro casal, que eu coloco como sendo a forma humana. E, portanto, toda a raça humana foi contaminada pelo pecado de desobediência a Deus.
Existe o Espírito Santo, né, atuando com o desejo de convencer o homem, mostrando que estamos errados a respeito da ira por causa do pecado. Todos pecaram e estão debaixo do poder do pecado e precisa de um libertador. O que o Espírito Santo mostra aponta Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Temos também um texto bíblico para você acompanhar também, né? João capítulo 15, verso 26. Pois sem Jesus não podemos fazer nada, foi o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? João capítulo 15, verso 5. O Espírito Santo veio para indicar que não é por força física, isto é, ira, não é por ira, mas pelo convencimento operado por ele. O Espírito Santo veio, né, para isto, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Vamos então aqui, o primeiro ponto aqui. A ira do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. A Bíblia afirma em Tiago, capítulo 1, verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabemos que a justiça do homem é falha e muitas vezes são egoístas, que pensam só em si mesmo, em seus desejos e interesse. Por esse motivo, a ira do homem não pode praticar a justiça de Deus, que sempre uma ação com equidade, né? A justiça de Deus é uma justiça com equidade, julgamento justo. Nunca age de maneira desonesta. Ele retribui a cada um aquilo que merece. O Evangelho revela a justiça de Deus, né? Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Fala sobre isto, aonde ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. Então o Evangelho faz justiça. Quer fazer justiça na vida de alguém? Pregue o Evangelho, pregue a palavra, tá bom? Porque o Evangelho faz justiça na vida de alguém, tá bom? Então, a justiça de Deus é por meio do Evangelho, a palavra de Deus. Então, é importante nós pregarmos a palavra de Deus. Deus é rocha, sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. Ele é digno de confiança, não erra, é justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Evite a ira. A palavra de Deus manda evitar a ira, isto é, escapar, esquivar-se. Confira o que diz o texto bíblico no livro de Salmos, capítulo 37 e o verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Quem evita a ira não terá fúria, não se abala e nem é levado ao mal. Então é importante nós sabermos disso, que quem evita a ira nunca vai entrar para o mal. Devemos estar livres da ira. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. A Bíblia pede para nós nos livrar da ira. Vamos conferir a ela o que ela fala, né? No livro de Efésios, no capítulo 4 e verso 32. Livre-se de toda a amargura, rancor,
ira e agressividade, calúnia, além, né, de todos os males que a Bíblia orienta, a gente tem que fugir, tá bom? Tudo aquilo que a Bíblia orienta sobre a maldade, né, é a ira. Quando a Bíblia diz, né, irai-vos, há um versículo bíblico, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, isso mostra que o ser humano, ele pode, em algum momento, ele se irar, mas tem que ser uma ira moderada, controlada. Quando a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, é uma ira controlada, é uma ira com domínio próprio, aonde você tem a condição de controlar esta ira, porque quando você não controla, melhor dizendo, esta ira, você se envolve então em pecado, tá bom? Então, se você se irou, controle esta ira rapidamente. Tenha domínio próprio, controle então a ira e assim você não peca contra Deus. Deus abençoe a todos.